Há mais de um século, Portugal destacou-se na Europa como o segundo país a criar um instituto unicamente orientado para o combate às doenças tropicais. Durante a época colonial, os investigadores do Instituto de Higiene e Medicina Tropical conseguiram travar algumas endemias que matavam diariamente em África, como é o caso da doença do sono. 111 anos depois, o trabalho continua, ainda que muitas vezes assente em vitórias praticamente invisíveis aos olhos de grande parte da sociedade. Malária, dengue, borreliose de Lyme são alguns dos projetos em curso deste instituto que hoje lhe mostramos na reportagem especial. Portuguese man was diagnosed 3 years ago with CNS-affected sleeping sickness. His only connection with Africa was through a girlfriend who'd served with the military in Angola. Boy, where'd you find that? The journal, the Instituto de Higiene e Medicina Tropical. You don't read Portuguese? You do? Pretty sure that's what it said. Nem só de batas brancas e em laboratórios se faz o trabalho destes investigadores que já inspiraram a ficção. Do Instituto de Higiene e Medicina Tropical saem imagens de cientistas de braço enfiado numa casota, armadilhas e aspiradores que caçam insetos no meio de animais nem sempre fáceis de dominar. Não, para trás, para trás. Vá lá, não compliquem. Para trás, vá. Paulo Almeida e Teresa Novo são investigadores do Departamento de Parasitologia. Nos canis de Coruche e Benavente procuram hoje matéria-prima para a investigação. Esta recolha está direcionada para um verme que infecta os cães, é uma dirofilária que vive no coração dos cães, causa uma doença que pode ser mortal nos cães, mas que também pode ser transmitida aos humanos, porque os mosquitos tanto podem picar um cão como podem picar um ser humano. Sim, diz, o que é que tu queres? As diferentes espécies de mosquito têm diferentes tipos de comportamento e nem todas, algumas alimentam-se e mantêm-se junto no interior dos abrigos dos animais a que elas picaram. E essas não são apanhadas nas armadilhas e por isso é que nós, para além de termos a armadilha, vamos também fazer recolha no interior das instalações dos animais para conseguirmos alargar o leque de espécies que capturamos. Para que o trabalho de um dia de campo possa dar frutos em laboratório, há ainda que vencer o desafio de percorrer cerca de 100 km debaixo de um sol intenso e chegar ao destino com os mosquitos ainda vivos. São levados nesta mala geleira com placas de frio que nós trazemos geladas no gelo seco, de modo a que eles não aqueçam demasiado no transporte. Vão com algodão embebido em água e açúcar. A nossa intenção é mantê-los vivos durante o mínimo de uma semana para que eventuais agentes patogénicos que eles estejam a transmitir completem o seu ciclo de desenvolvimento e nós possamos detectar e assim temos a certeza que um mosquito não só está infectado, mas é também infectante. 7 dias depois, o investigador senta-se ao microscópio. O objetivo desta investigação passa por encontrar a tal bactéria que pode ser mortal para os cães. Mas primeiro é preciso identificar cada mosquito. E com alguma sorte o trabalho pode vir a detectar um novo inquilino para esta endemoteca. A sala que à primeira vista mais parece um depósito de armários de roupa é na verdade uma espécie de museu do inseto. São milhares de amostras, 65 mil mosquitos, 55 mil simulídeos, 300 carraças, 3 mil moscas do sono. Aqui na endemoteca nós também temos uma série de exemplares que foram exemplares com a base no qual se descreveu pela primeira vez para a ciência novas espécies. Foi a partir de insetos colhidos, por exemplo, por investigadores do Instituto de Medicina Tropical, que os estudaram e que compararam com as espécies que já estavam descritas, que se veio a perceber que eram espécies novas, que não existiam. Nos últimos 45 anos, os investigadores do Instituto de Medicina Tropical deram nome a 52 espécies.
todas conservadas nesta endemoteca, presas a alfinetes, etiquetadas e conservadas com um composto de criolina. O acervo é tal que há investigadores estrangeiros que procuram estas gavetas para sanar as dúvidas que os livros deixam em suspenso. A menos de 2 metros desta endemoteca, Fátima Nogueira trabalha com insetos vivos. Com o auxílio de um pequeno aspirador, apanha um Anthropheles anthroparvus, um tipo de mosquito responsável pela transmissão da malária. O procedimento que se segue requer perícia e concentração. A investigadora vai dissecar o inseto para lhe retirar o estômago. A base desta experiência era, por exemplo, testar se um novo fármaco contra a transmissão da malária, que bloqueia a transmissão da malária. Então, nós infectamos o ratinho, a seguir tratamos o ratinho com este fármaco novo, ou um composto novo, e de seguida vamos tentar infectar os mosquitos nesse ratinho. Se os mosquitos, 10 dias depois, tiverem oocistos no estômago, no intestino médio, significa que o nosso fármaco não foi eficaz. O estudo da malária continua a ser um dos ex-libris do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Em Portugal, a doença foi erradicada há várias décadas, mas por todo o mundo continua a matar à volta de 600 mil pessoas por ano. Para que a transmissão ocorra, é necessário conjugar 3 elementos: um portador da doença, um mosquito que durante uma picada recolhe o parasita e o deposita em nova picada num novo hospedeiro. Em Portugal, existe em abundância uma das espécies transmissoras da doença e só no ano passado 24 pessoas chegadas de países endémicos foram diagnosticadas com malária. Ainda assim, os investigadores acreditam que um novo surto de malária no país é uma probabilidade demasiado remota. Um doente infectado, se já tem gametócitos, portanto, se chega ao nosso país infectado, se pode introduzir a malária. Não representa qualquer problema para o resto da população. Porquê? Porque, embora nós tenhamos cá o vetor que transmite a malária, o mosquito, o Anopheles atroparvus, a distribuição é localizada. Também têm sido feitos alguns ensaios de tentar infectar o mosquito que nós temos cá. Não tem havido grande sucesso até agora a conseguir infectar estes mosquitos, mesmo em laboratório, em condições ideais. Estes panos também molhamos, que é para dar mais um bocadinho de umidade, que eles gostam. E eles gostam de zonas escuras para repousar. Portanto, pomos este paninho e eles repousam aqui debaixo. Do outro lado do corredor, a investigação concentra-se na dengue e em mosquitos como Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Ao contrário da malária, Portugal está longe de poder respirar de alívio quando se fala em dengue. Para já, as preocupações estão sobre a Madeira, mas há sinais que devem preocupar o continente. Na Madeira nós temos a espécie Aedes aegypti, conhecido também como o mosquito da febre amarela. Em Espanha temos o Aedes albopictus, o designado mosquito tigre. Tendo em conta que o fluxo de pessoas e de bens entre estas duas regiões e Portugal continental é elevado, e sendo espécies invasoras exatamente que exploram o ambiente humano e os transportes humanos para atingirem novos territórios, quer de um lado, quer do outro, nós estamos em risco de ter uma dessas espécies, ou até as duas, introduzidas no território continental. Tal como a malária, não há nem deve existir tão cedo uma vacina para a dengue. Noutros institutos internacionais, há investigadores que se dedicam à procura de um fármaco, mas no caso do Instituto de Medicina Tropical, os estudos procuram essencialmente soluções que possam travar a transmissão do vírus. Por exemplo, começa-se a perceber que a utilização de químicos, nomeadamente de inseticidas, está bastante limitada, na medida em que a população local já se encontra resistente a uma grande gama de inseticidas. Isso, por exemplo, limita-nos, quer dizer, retira-nos quase a possibilidade de utilizar uma das principais ferramentas no controle vetorial. Aquilo que fizemos foi um ratinho que sabíamos de antemão que tinha parasitas dentro dele, um determinado número de parasitas. O que fizemos foi tirar uma pequena quantidade desse sangue infectado e inoculá-lo em ratinhos saudáveis. Pronto, deste modo conseguimos manter o parasita vivo
e conseguimos, portanto, completar o ciclo de vida utilizando o hospedeiro seguinte, o mosquito, ou então utilizamos-lo para outro tipo de experiências. Em nome da investigação, há diariamente dezenas de animais criados e procriados todos os dias neste biotério. Estes animais têm uma procriação convencional? Convencional, sim. Nós normalmente aqui fazemos em harém, depende sempre das necessidades que temos em termos de projetos. Neste momento temos os machos todos separados, exatamente porque o número de crias ou de animais que temos em estoque é suficiente para dar resposta às nossas necessidades. São hamsters, ratos, morganhos e porquinhos da Índia, mantidos em salas com menos de 5 metros quadrados, com um ciclo de vida datado pela ciência. A lei prevê que todos os animais sejam eutanasiados, ou seja, que lhes seja dado uma morte o mais humanitária possível. Portanto, nós não deixamos os animais ficarem ad eterno ou até morrerem de velhos ou com sofrimento. Dentro da espécie, os animais mantêm por norma igual base genética. O acasalamento é feito dentro da mesma linhagem familiar, característica que permite aos investigadores replicar ensaios com a certeza que procedimentos iguais devem produzir resultados idênticos. A Dinora sente-se menos amiga dos animais por estar a fazer este tipo de trabalho? Não, de todo. Até porque cada vez mais essa ideia de que os animais são muito maltratados está completamente errada, porque cada vez mais nós, investigadores, temos cuidado com o bem-estar animal, com o stress, com a saúde deles. Seria possível fazer o tipo de investigação que se faz neste instituto sem utilizar ratos, ratinhos? Não. Chega a um ponto da investigação em que é sempre necessário utilizar o in vivo, porque é nesse sistema, nesse modelo, que nós temos a maior quantidade de informação possível e que se aproxima o mais possível do modelo humano. No Departamento de Microbiologia, a investigação dispensa para já o uso de animais vertebrados. Por aqui, as carraças são o foco de todas as atenções. Esta aqui mais amarelinha e com uns pálpos grandes é chamada Ixodes ricinus. É a carraça que é considerada o principal vetor cá, em nível europeu, da borrélia. A carraça, que se destaca das restantes pelos tons brilhantes, é capaz de transmitir borreliose ao homem. O palavrão científico é sinónimo de uma bactéria responsável por uma doença infecciosa, a borreliose de Lyme, que num estado mais avançado pode afetar o sistema neurológico. Ora, acreditam estas investigadoras que entre a picada da carraça, a borreliose de Lyme e a esclerose múltipla poderá existir uma relação que, se comprovada, pode abrir uma enorme janela de esperança aos doentes com esclerose. Doentes de esclerose, já diagnosticados previamente como doentes de esclerose múltipla. E fomos tentar perceber se no sangue desses doentes, ou no líquor, no líquido cefalorraquidiano dos mesmos, havia ou não presença de anticorpos anti-borrélia, ou, inclusivamente, presença do seu DNA. Encontramos, efetivamente, esta dualidade. Portanto, encontramos, por um lado, DNA da borrélia e, por outro lado, anticorpos anti-borrélia. O que nos prova é promissor, porque nos está a mostrar que parece haver, de facto, uma associação entre uma e outra doença. Haverá ainda um longo caminho pela frente antes de sanar as dúvidas, mas os investigadores admitem a possibilidade de existirem doentes com borreliose de Lyme que foram diagnosticados como tendo esclerose múltipla. Os sintomas são idênticos, mas a grande diferença é que a borreliose pode ser curável, a esclerose múltipla não é. Há 111 anos, Portugal destacava-se na Europa como o segundo país a criar um instituto
dedicado unicamente ao combate às doenças tropicais. Em plena época colonial, o trabalho dos investigadores portugueses permitiu travar grandes endemias tropicais que todos os dias matavam em África. Desse esforço que se desenvolveu aqui no Instituto, conseguiu-se, por exemplo, perceber qual era o agente da doença do sono, como é que era transmitida e obter instrumentos que permitissem adotar medidas de controle. Estes moldes de gesso e cera, por exemplo, hoje meras peças de museu, foram em tempos importantes instrumentos de estudo. Numa época em que as viagens eram demasiado longas e o estudo dependia de desenhos ou fotografias a preto e branco, a riqueza do detalhe conseguido nestas figuras permitia aos investigadores portugueses ver e palpar estádios avançados de doenças como a lepra, a sífilis ou a doença do sono. Um século depois, a globalização facilita o trabalho em campo. As colónias são ex-colónias, mas o trabalho continua. Todos os anos, com parcerias que trazem a Portugal investigadores africanos, todos os dias dando pequenos passos em prol das grandes vitórias da ciência. É um trabalho notável.